Você já teve a sensação de estar pisando em ovos ao lado de alguém que você ama? Que basta uma palavra errada, um olhar atravessado, para que caia sobre você um silêncio glacial, ou aquela agressão passiva que te faz sentir culpado, mesmo sem saber exatamente do que. Se sim, este vídeo pode ser uma verdadeira revelação para você. Hoje, nós não vamos falar sobre os egocêntricos barulhentos e exibidos, aqueles que são fáceis de identificar. Vamos mergulhar nas águas escuras do narcisismo oculto. Eu prometo que ao final deste vídeo, você terá uma compreensão clara e cristalina de todas as suas táticas, e talvez reconheça alguém do seu círculo social. E o mais importante, você vai entender como se proteger. Você concorda que manipuladores silenciosos são mais perigosos do que agressores abertos? Escreva sim ou não nos comentários agora mesmo. Antes de começarmos a destrinchar os sinais, vamos criar uma base sólida. O que é exatamente o transtorno de personalidade narcisista, ou TPN? Na cultura popular, o narcisista é aquele bonitão, cheio de si, que vive grudado no espelho e tira selfies o tempo todo. Mas na psicologia clínica, a realidade é muito mais complexa e sombria. O TPN é um transtorno de personalidade grave, do cluster B, caracterizado por um padrão constante de grandiosidade, uma necessidade avassaladora de admiração e uma completa ausência de empatia pelos outros. É crucial entender. Existe uma diferença entre traços narcisistas, que muitos de nós podemos ter em algum grau, e um transtorno completo, que permeia toda a personalidade e destrói os relacionamentos de uma pessoa. O principal mito que vamos desmascarar hoje é que todos os narcisistas são iguais. Existe o chamado narcisista grandioso, ou manifesto, o tipo barulhento e arrogante, e existe o seu aparente oposto, o narcisista oculto ou vulnerável. Ele não se gaba, ele reclama, ele não exige, ele manipula sutilmente, colocando-se no papel de vítima. E é exatamente esse disfarce que o torna incrivelmente perigoso, afinal, o veneno que você não vê age de forma muito mais eficaz. O primeiro, e sem dúvida, o mais fundamental sinal, é aquela sensação de grandiosidade e importância pessoal. Mas no narcisista encoberto, isso se manifesta de uma maneira completamente diferente do seu congênere grandioso. Enquanto o narcisista clássico se gabará diretamente de suas conquistas, sejam elas reais ou inventadas, o oculto demonstra sua superioridade por meio de insinuações veladas, condescendência e a sensação constante de ser injustiçado ou subestimado. Pense naquele colega de trabalho que jamais dirá: "Eu sou o melhor programador do departamento", mas que suspira sobre o seu código e comenta: "Sim, para o seu nível, até que não está ruim. Eu também cometia erros parecidos quando estava no início." Ou então, um amigo que, ao ouvir sobre sua promoção, reage com a frase: "Que ótimo! É uma pena que na minha área tudo se resuma a conexões, e não a talento genuíno. Caso contrário, eu já estaria no topo há anos." Essa é a chamada grandiosidade encoberta. Eles não precisam gritar seu valor. Eles fazem você sentir a magnitude deles através da sua própria sensação de inferioridade. Eles constroem uma atmosfera onde seus talentos, seus sofrimentos e seu intelecto são vistos como algo especial, incompreendido por este mundo primitivo. Podem mencionar o quanto se entediam com pessoas comuns, ou como as conversas superficiais os exaurem. Esta é uma forma passiva de autoengrandecimento que é igualmente eficaz. Eles não se colocam diretamente no pedestal, apenas sublinham o quão baixo é o nível para todos os outros ao redor. Por trás desse comportamento, esconde-se a mesma convicção profunda de exclusividade e singularidade. A diferença é que ela é servida sob o molho da desilusão, com um mundo incapaz de reconhecer a sua genialidade. A ilustração perfeita é a figura do gênio incompreendido que fica no canto da festa, observando de cima a multidão se divertindo, transmitindo com toda a sua postura o quão superior ele é a toda aquela futilidade. O segundo traço, intimamente ligado ao primeiro, é a absorção em fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou um amor ideal.
No narcisista grandioso, essas fantasias são frequentemente verbalizadas. Ele fará questão de lhe contar sobre seus futuros impérios de negócios, sobre como ele irá conquistar o mundo, ou sobre o amor ideal, quase divino, que ele está buscando. Já o narcisista encoberto mantém essas fantasias para si, mas vive completamente dentro delas. Sua realidade interior é muito mais importante e vibrante do que a vida real. Isso se manifesta em sua desconexão da realidade. Por exemplo, ele pode passar anos em um emprego mal remunerado, mas em seus pensamentos, ele é um estrategista genial, que está apenas aguardando o momento certo para que todos vejam seu poder. Ele pode negligenciar seus relacionamentos reais, porque em sua mente existe a imagem de um parceiro ideal com quem terá uma conexão cósmica, e todos os parceiros atuais são apenas sombras pálidas desse ideal. Você pode notar isso pela maneira como ele fala sobre o futuro. Os planos dele são frequentemente vagos, desprovidos de detalhes, mas repletos de pompa. Ele não dirá: "Vou fazer um curso de marketing para conseguir uma promoção." Ele dirá: "Um dia eu criarei algo que transformará esta indústria." Esse mundo de fantasia serve como um refúgio para sua própria insegurança e seus fracassos reais. Quando a vida o confronta, ele não analisa seus erros. Ele se retira para esse mundo imaginário, onde já saiu vitorioso. Isso também explica a sua incapacidade de apreciar as alegrias simples da vida. Sua satisfação com férias na casa de campo lhe parecerá trivial e vulgar em comparação com as suas viagens mentais de iate pelo Mediterrâneo. Ele vive no roteiro de um filme, onde ele é o protagonista, e todos os outros são apenas figurantes que não compreendem a profundidade do seu desígnio. Um exemplo claro é a pessoa que despreza todos os que alcançam sucesso, chamando-os de sortudos e medíocres, enquanto ela própria não faz nada para progredir. Isso acontece porque, em suas fantasias, o sucesso deve vir até ele automaticamente, como um reconhecimento de sua genialidade inata. O terceiro sinal é a profunda convicção da sua própria singularidade e unicidade. O narcisista acredita piamente que ele é diferente de todo mundo e que só pessoas igualmente especiais ou de alto escalão são capazes de o compreender. No narcisista grandioso, isso manifesta-se como puro snobismo. Ele vai se gabar das suas ligações com pessoas influentes, da presença em eventos exclusivos e da posse de itens que mais ninguém tem. Já o narcisista oculto ou velado demonstra a sua unicidade através do sofrimento e da diferença. Ele é a personalidade complexa, o indivíduo com uma sensibilidade superior. Os seus problemas não são meros problemas. São tragédias existenciais, inacessíveis à compreensão dos simples mortais. Se você teve um dia mau no trabalho, ele enfrentou uma batalha com o sistema que tenta esmagar-lhe o espírito. Se você terminou um relacionamento, para ele, todo um mundo construído sobre as mais finas texturas desmoronou. Ele usa essa suposta complexidade e vulnerabilidade como um distintivo de honra, uma prova da sua elite. Pode envolver-se numa aura de mistério, falando por enigmas, sugerindo uma vida interior profunda, à qual, claro, você não tem acesso. Isto manifesta-se também na escolha dos seus gostos e passatempos. Ele irá desprezar tudo o que é de massa e popular, considerando-o genérico ou coisa de consumo rápido. Os seus filmes, músicas e livros preferidos são sempre underground, de nicho, não para qualquer um. Desta forma, ele enfatiza a sua pertença à casta dos eleitos, aqueles que conseguem apreciar a verdadeira arte. Se você tentar partilhar esse hobby com ele, a reação será provavelmente condescendente, com a implicação de que, no fundo, você nunca irá entender toda a profundidade. Esta crença na sua própria unicidade torna impossível construir um relacionamento de igual para igual. Ele estará sempre a olhar para você de cima, mesmo que mascare isso sob uma aparência de modéstia ou melancolia. Pense naquela pessoa que, para qualquer problema que você tenha, responde: "Sim, isso é compreensível, mas comigo é muito mais complexo." É exatamente disto que estamos a falar. Vamos ao quarto indicador, a necessidade de admiração excessiva. É o combustível que alimenta o motor do narcisista, o que chamamos de suprimento, ou recurso narcísico. O narcisista grandioso exige admiração de forma aberta, espera elogios, louvores e aplausos. Ele vai ativamente caçar por esses cumprimentos, perguntando diretamente:
E aí, o que me diz do meu novo projeto? É genial, não é mesmo? Já o narcisista encoberto, ou oculto, age de maneira mais sutil, mas a sua necessidade de admiração é igualmente intensa. Ele obtém o suprimento através da compaixão, da pena e do reconhecimento de sua genialidade na sua capacidade de sofrer. Ele passará o tempo todo a reclamar como a vida dele é difícil, como ninguém o compreende e como o mundo é injusto. E nesse relacionamento, o seu papel passa a ser confortá-lo, dar suporte e dizer o quão forte, talentoso e especial ele é, por conseguir lidar com desafios tão inacreditáveis. Ele pode até desvalorizar as próprias conquistas para forçá-lo a discordar. Por exemplo, ele lhe mostra um desenho com a frase: "Ah, é só um rabisco qualquer, nada de especial." Cuidado, isso é uma armadilha. A resposta que ele espera é: "De jeito nenhum, isso é genial. Você tem tanto talento, por que se desvaloriza tanto?" Se você apenas concordar e disser: "Ah, sim, até que não ficou ruim", você causará uma ferida narcísica nele, e ele certamente cobrará caro por isso, através de uma vingança fria e calculada. Ele também pode buscar suprimento atuando como o mentor sábio, ou o guru. Ele lhe dará conselhos que você não pediu, vai lhe dar lições, e em seguida, desfrutar da sua gratidão e do reconhecimento de sua autoridade. A sua necessidade por admiração é insaciável. Não importa quanto apoio ou louvor você lhe ofereça, nunca será o bastante. É como tentar encher um balde furado. É impossível. Assim que o efeito dessa dose de admiração desaparece, ele precisa de uma nova urgentemente. Caso ele não a receba, ele pode cair em desânimo, ficar extremamente irritado ou começar a desvalorizar você. Tudo para tentar restaurar o seu ego frágil. Imagine, por fim, aquele seu amigo que só lhe telefona para passar horas se queixando da própria vida e que, convenientemente, o interrompe assim que você tenta falar algo sobre si mesmo. O quinto sinal é um profundo e generalizado sentimento de direito, o famoso entitlement, na linguagem da psicologia. O narcisista está genuinamente convencido de que o mundo lhe deve algo. Eles acreditam que devem ser priorizados, que o serviço deve ser sempre de primeira classe e que seus desejos precisam ser atendidos imediatamente e sem questionamentos. Regras, leis e normas sociais foram feitas para pessoas comuns, não para eles. O narcisista grandioso exige abertamente esse tratamento especial. Fará um escândalo no restaurante se a mesa não for a melhor, ou tentará furar fila, pois o tempo dele é inegavelmente mais valioso que o dos outros. Já o narcisista oculto manifesta esse sentimento de forma diferente, através da agressão passiva e da mágoa. Ele não vai gritar, vai puni-lo com um silêncio glacial por não ter adivinhado seu desejo. Por exemplo, vocês combinaram de ir ao cinema, mas ele queria ir ao parque. Ele não vai dizer isso diretamente, mas passará a noite inteira de cara fechada, suspirando e respondendo a todas as suas perguntas com um "está tudo normal". Ele fará você se sentir culpado por não ter lido a mente dele e por não ter colocado seus desejos não expressos acima dos seus. Este sentimento de direito se estende a todas as áreas da vida. Ele acredita ter direito ao seu tempo, sua energia e seus recursos, sem oferecer nada em troca. Ele pode ligar para você às 3 da manhã para desabafar e ficará genuinamente ofendido se você disser que quer dormir. Ele pode pegar suas coisas ou dinheiro sem perguntar, justificando que não deve haver segredos entre pessoas íntimas. Na verdade, o que está por trás disso é a crença de que seus limites não significam nada. As necessidades dele estão sempre em primeiro lugar. Se você tentar impor limites, ele interpretará isso como uma ofensa pessoal e uma traição. Ele pode acusá-lo de egoísmo, de ser insensível ou de simplesmente não amá-lo. Este é um poderoso instrumento de manipulação que o força a sacrificar constantemente seus próprios interesses para agradá-lo e, assim, evitar seu julgamento silencioso. Ilustração. O parceiro que espera que você largue tudo e corra até ele ao primeiro chamado, porque ele está de mau humor, e fica magoado se você tem outros planos. O sexto, e um dos sinais mais destrutivos, é a exploração interpessoal. Simplificando, o narcisista usa as outras pessoas apenas para atingir os seus próprios objetivos. Para ele, as pessoas não são indivíduos com sentimentos e vontades. São meras funções, recursos ou ferramentas.
O narcisista grandioso faz isso de forma aberta e cínica. Ele pode dizer, sem rodeios: sou amigo dele porque o pai dele tem os contatos certos. Ele vai bajular e encantar enquanto precisar de algo de si, mas assim que conseguir o que quer, ele perde completamente o interesse e pode até fingir que não o conhece quando o encontra. Já o narcisista oculto explora as pessoas sob a máscara da amizade, do amor ou da solidariedade. Ele manipula de forma magistral os sentimentos de culpa, dever e compaixão. Ele vai apresentar a situação de tal forma que, ao ajudá-lo, estará a cumprir o seu dever sagrado, ou a agir como uma pessoa boa e íntegra. Por exemplo, ele pode pedir-lhe dinheiro emprestado constantemente, explorando a sua pena com histórias de infortúnios, mas nunca se apressará a pagar. Se lhe cobrar a dívida, ele acusá-lo-á de ser interesseiro e dirá: pensei que éramos amigos, mas pelos vistos prefere dar valor a uns meros papéis. Ele pode usá-lo como ombro amigo, despejando sobre si toda a sua negatividade. Mas quando for o seu turno de precisar de apoio, ele estará subitamente muito ocupado ou simplesmente desvalorizará os seus problemas. Nos relacionamentos românticos, a exploração atinge o seu auge. O parceiro é, para o narcisista, uma fonte de recursos, admiração, atenção, apoio financeiro, estatuto social. Ele vai sugar-lhe todas as energias até que esteja completamente exausto. E quando se tornar inadequado ou inútil, ele simplesmente o descartará e encontrará uma nova fonte. Ele é incapaz de reciprocidade genuína. Qualquer ato bondoso da parte dele não é um sinal de altruísmo, mas sim um investimento. Ele só faz algo por si se esperar receber algo muito maior em troca. Esta é uma abordagem fria e calculista das relações humanas, escondida atrás de uma máscara de sensibilidade e vulnerabilidade. Um exemplo clássico é o amigo que só se lembra da sua existência quando precisa de ajuda para se mudar, pedir dinheiro emprestado ou obter aconselhamento profissional gratuito. O sétimo sinal, que é o cerne do narcisismo, é a ausência de empatia. O narcisista não consegue ou não se importa em reconhecer os sentimentos e as necessidades dos outros. Ele é incapaz de se colocar no seu lugar e ver o mundo pelos seus olhos. Suas lágrimas, sua dor, sua alegria, para ele são apenas conceitos abstratos, ou, na pior das hipóteses, um mero e irritante inconveniente. O narcisista grandioso pode demonstrar abertamente sua indiferença. Ele pode rir da sua desgraça, dizer coisas cruéis sem sequer compreender o quanto isso te machuca, ou simplesmente ignorar suas emoções. Já o narcisista oculto pode simular empatia, mas essa imitação é sempre falsa e serve apenas aos seus próprios propósitos. Ele pode dizer as palavras certas de conforto, te dar um abraço, mas você sentirá frieza e um vazio. A compaixão dele é superficial. Ele pode simpatizar com você apenas para se colocar no papel de amigo bom e compreensivo e obter uma dose de validação. Mas assim que a conversa para de girar em torno dele, ele perde o interesse. Por exemplo, você está contando a ele sobre um problema sério que está enfrentando. Nos primeiros 5 minutos, ele pode acenar e dizer: que horrível, eu sinto muito por você. E então, ele de repente te interrompe e diz: a propósito, falando em problemas, ontem aconteceu algo comigo. E o que se segue é um monólogo de 1 hora sobre os próprios sofrimentos dele, que são, claro, muito mais significativos. Ele pode usar suas fraquezas e vulnerabilidades, sobre as quais você desabafou em um momento de confiança, contra você no futuro. A ausência de empatia o torna capaz de uma crueldade inacreditável, que ele mesmo não considera crueldade. Ele realmente não entende por que você se ofende com a sua crítica construtiva, que é, na verdade, um insulto disfarçado. Ele não consegue entender por que você ficou chateado com o flerte dele com outras pessoas. Afinal, ele estava apenas conversando. Essa surdez emocional é uma de suas características mais perigosas, porque torna absolutamente inúteis quaisquer tentativas de alcançá-lo ou de explicar seus sentimentos. Você está falando com uma parede emocional. Um exemplo claro, a pessoa que esquece o aniversário do parceiro e quando este se magoa, responde: que bobagem, eu tinha coisas muito mais importantes para fazer. O 8º sinal é a relação ambivalente com a inveja.
O narcisista está constantemente ou a invejar os outros, ou convencido de que todos o invejam. Na verdade, esses dois estados estão intimamente ligados e resultam da sua necessidade constante de se comparar com os outros. A inveja do narcisista não é apenas o desejo de ter o que o outro tem. É um sentimento tóxico, avassalador, que o leva a odiar o objeto da inveja e a desejar destruí-lo. Ele inveja o seu sucesso, os seus talentos, os seus relacionamentos felizes, a sua paz interior. Se você conquista algo, ele jamais se alegrará sinceramente por você. A reação dele será sempre desvalorizar a sua conquista ou tentar desviar a atenção para si próprio. Por exemplo, se você compra um carro novo, ele dirá: "É bonito, mas a cor não é muito prática e esse modelo já está desatualizado." Eu, por outro lado, estou a considerar um carro de uma classe completamente diferente. Ele simplesmente não consegue reconhecer o seu feito, pois isso minaria o seu próprio senso de superioridade. Ele pode até começar a competir consigo na área em que você é bem-sucedido, só para provar que é melhor. O narcisista oculto expressará a sua inveja através de agressão passiva ou queixas. Ele dirá: "Claro, para ti é fácil, tens apoio. Eu tenho de fazer tudo sozinho, e é por isso que as coisas são tão difíceis para mim." O reverso da medalha é a sua firme convicção de que todos à sua volta o invejam. Isto é uma projeção dos seus próprios sentimentos. Ele atribui aos outros a inveja que ele próprio sente. Qualquer crítica, qualquer discordância ou qualquer falha, ele explica dizendo que estão simplesmente com inveja dele. Se o seu projeto falhou, foi porque os invejosos sabotaram o processo. Se o parceiro o deixou, foi porque não suportou o seu sucesso e o seu talento. Esta crença protege o seu ego frágil do confronto com a realidade. Permite-lhe evitar assumir a responsabilidade pelos seus fracassos e manter a ilusão da sua própria grandeza. No mundo dele, não há espaço para a competição saudável ou para a alegria sincera pelo sucesso alheio. Existe apenas uma hierarquia onde ele tem de estar no topo, e a inveja, tanto a que ele sente quanto a que ele projeta, é a principal moeda de troca nesse sistema. O nono sinal é a demonstração de uma atitude ou comportamento arrogante e prepotente. Isso é um reflexo direto do seu senso de superioridade e de que ele tem o direito de agir assim. O narcisista enxerga o mundo de cima para baixo, e isso transparece em tudo, na sua forma de falar, nos gestos e no modo como ele te encara. O narcisista grandioso age com uma arrogância descarada. Ele vai te interromper, dar lição de moral, usar um tom condescendente, fazer comentários sarcásticos e revirar os olhos enquanto você está falando. Ele trata o pessoal de serviço, garçons, taxistas, atendentes, como pessoas de segunda classe, sendo muitas vezes rude e extremamente exigente. Já o narcisista oculto ou secreto demonstra a arrogância de formas mais sutis e venenosas. Pode ser aquele sorriso de superioridade quando você compartilha uma alegria. Pode ser o jeito de falar com você, como se fosse uma criança ingênua, explicando pacientemente coisas que são óbvias. Ele adora usar o esnobismo intelectual, despejando termos complexos para mostrar sua superioridade mental e fazer você se sentir burro. A arrogância dele é frequentemente mascarada como sinceridade ou franqueza. Ele vai te dizer algo ofensivo e emendar: "Eu só estou falando a verdade, não sou de fingimento." Na realidade, é apenas uma tática para te rebaixar e se enaltecer às suas custas. Em grupo, ele pode te ignorar, fingir que não te vê ou responder às suas perguntas com monossílabos, deixando clara sua falta de interesse. Essa é uma forma de arrogância passiva. Ele nem vai se dar ao trabalho de discutir. Ele apenas vai deixar subentendido que a sua opinião é tão insignificante que nem merece ser debatida. Essa soberba é, na verdade, um mecanismo de defesa. No fundo, o narcisista se sente vazio, insignificante e profundamente inferior. Ao criar essa aura de superioridade e olhar para todos de cima, ele tenta desesperadamente compensar o seu vazio interno. Ele ergue uma verdadeira fortaleza de soberba para que ninguém consiga enxergar o seu eu interior, que é frágil e aterrorizado. Por isso, qualquer tentativa de colocá-lo no lugar dele, de apontar a sua arrogância, será recebida com uma resistência feroz. Você estará atacando os alicerces da identidade dele, a fachada que ele construiu com tanto cuidado a vida inteira.
Pense, por exemplo, naquela vez que alguém te deu um conselho amigável, que na verdade era uma crítica velada ao seu estilo de vida, à sua aparência ou às suas escolhas. A 10ª característica e a chave para desvendar toda a dinâmica narcisista é o ego incrivelmente frágil, que se esconde atrás de uma fachada de confiança ou, por vezes, de vitimização. Todo o complexo sistema de mecanismos de defesa que descrevemos, a grandiosidade, a arrogância, as fantasias, tudo isso é construído sobre uma fundação de areia. Essa fundação é o sentimento profundo de vergonha, inferioridade e insignificância que o narcisista sente, mas que jamais admitirá, nem mesmo para si próprio. Ele tem um medo desesperado de críticas, condenação e rejeição. Qualquer comentário ou discordância, por mais insignificante que seja, não é visto como feedback, mas sim como um ataque total à sua integridade. E isso é o que chamamos de ferida narcísica. A reação a essa ferida é a raiva narcísica. Esta não se manifesta apenas como agressão aberta, com gritos e acusações, algo mais comum em narcisistas grandiosos. No narcisista oculto, a raiva é geralmente passiva. Ele irá puni-lo com um silêncio glacial que pode durar dias ou semanas. Ele sabotará os seus projetos, acidentalmente se esquecerá dos seus pedidos e espalhará fofocas sobre você pelas costas. Ele fará você pagar pela dor que lhe causou, por ter ousado duvidar da sua perfeição. Essa fragilidade explica a sua necessidade patológica de controle. Ele precisa controlar tudo e todos ao seu redor, para minimizar o risco de sofrer uma ferida narcísica. Ele controla a sua opinião, os seus sentimentos, o seu comportamento. Tenta isolá-lo de amigos e familiares para se tornar a única fonte da sua realidade. Entender essa fragilidade interna é crucial, mas isso não deve gerar uma empatia excessiva que o faça permanecer em um relacionamento destrutivo. Sim, a base do seu comportamento é uma dor profunda, muitas vezes originária da infância. Contudo, ele é um adulto e é responsável pelas suas ações. E a dor dele não lhe dá o direito de destruir a sua vida. Exemplo, uma pessoa que, após uma pequena crítica no trabalho, entra numa depressão de vários dias ou, inversamente, começa a planejar intrigas contra quem a criticou. Agora vamos mergulhar nas táticas de manipulação específicas. A primeira e talvez a mais insidiosa é o gaslighting. Esta é uma das formas mais traiçoeiras e destrutivas de abuso psicológico. O termo tem origem na peça Gaslight, ou A Luz de Gás, onde um marido tenta deliberadamente levar a esposa à loucura, forçando-a a duvidar da sua própria percepção da realidade. O narcisista que pratica o gaslighting faz exatamente a mesma coisa. O objetivo dele é claro: destruir sua autoconfiança, sua memória, seus sentimentos e até mesmo sua sanidade, para assim obter controle total sobre você. Como é que isso se manifesta na prática? Primeiro, ele negará fatos óbvios. Você se lembra perfeitamente de um compromisso ou promessa. Ao ser confrontada, ele a olha com um espanto genuíno e responde: "Eu nunca disse isso. Você imaginou. Está inventando coisas." Ele fará isso com tanta convicção e insistência que você realmente começará a questionar sua própria memória. Segundo, ele vai desvalorizar seus sentimentos. Você diz: "Fiquei magoada quando você disse aquilo." E ele rebate: "Você é muito sensível, não tem senso de humor, leva tudo para o lado pessoal." Ele não está apenas discordando, ele está negando seu direito a sentir, fazendo com que sua reação pareça inadequada. Terceiro, ele projeta as próprias ações em você. Por exemplo, ele pode estar te traindo, mas em vez disso, acusa você constantemente de infidelidade, faz cenas de ciúmes e verifica seu celular. Isso força você a se justificar o tempo todo, desviando o foco do comportamento dele. Com o tempo, o gaslighting sistemático leva a vítima a parar de confiar em si mesma. Ela começa a se perguntar: será que estou mesmo a ficar louca? Será que me lembro de tudo errado? Será que reajo de forma exagerada a tudo? Você perde seu ponto de apoio, a sua própria realidade, e passa a depender totalmente da realidade imposta pelo manipulador. Isso permite que ele faça o que quiser com você, pois você já não confia nos seus instintos que gritam sobre o perigo. Uma ilustração prática.
O parceiro que quebra sua chávena favorita, mas depois insiste que foi você quem a colocou na beira da mesa e que, na verdade, ela já estava rachada. Ele reescreve a história. A tática inicial, ou o ponto de partida de um relacionamento com um narcisista, é o que chamamos de bombardeio de amor, ou simplesmente love bombing. Nesta fase inicial de conhecimento, o narcisista se transforma no parceiro ideal, aquele que veio das suas fantasias mais ousadas. Ele vai te cobrir de elogios, presentes e atenção. Ele dirá exatamente o que você sempre quis ouvir. Você é minha alma gêmea. Eu nunca amei ninguém assim. Nós fomos feitos um para o outro. Ele vai espelhar seus interesses, hobbies e valores. Você ama cinema, art house? Ele, de repente, se revela um apreciador sofisticado. Você sonha em viajar para o Japão? Ele garante que essa é a maior ambição dele também. Ele cria a ilusão de uma compatibilidade perfeita, de uma conexão cósmica. Esta fase pode ser incrivelmente intensa e vertiginosa. Ele vai te ligar e mandar mensagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele vai querer passar todo o tempo dele com você e logo começará a falar de futuro, casamento e filhos. Você pode ter a sensação de que finalmente encontrou sua alma gêmea. Mas, na verdade, isso não é amor. É uma captura fria e calculista. O objetivo do love bombing é te prender rapidamente, viciando você na agulha da atenção e admiração dele, criando uma forte dependência emocional. Ele constrói na sua mente uma associação poderosa. Ele é igual à felicidade. Ele faz isso para que você, ofuscada por essa imagem perfeita, ignore os primeiros sinais de alerta. Ele sabe que essa fachada ideal não vai durar muito. Por isso precisa te puxar o mais rápido e profundamente possível para a teia dele. Quando ele, mais tarde, começar a mostrar sua verdadeira face, a frieza, a crueldade, a desvalorização, você não conseguirá acreditar. Você vai se lembrar daquele período inicial maravilhoso e pensar: não, ele não é assim, ele é bom. Ele só está passando por um momento difícil. Se eu me esforçar, ele vai voltar a ser como era no começo. E você vai se agarrar a essa ilusão, perdoando tudo, na esperança de reviver aquele conto de fadas. O love bombing é, na verdade, uma anestesia para a cirurgia extremamente dolorosa que vai destruir a sua identidade. A desvalorização é a etapa inevitável que sucede o famoso bombardeio de amor. Assim que o narcisista percebe que você está completamente fisgado, apaixonado e dependente, a máscara do parceiro ideal começa a escorregar. O conto de fadas chega ao fim e a realidade brutal se instala. A desvalorização é a destruição sistemática da sua autoestima. Tudo aquilo que ele admirava em você no começo agora vira alvo de críticas e escárnio. Ele a considerava a pessoa mais inteligente. Agora ele insinua que você não entende nada da vida. Você era a mais linda? Ele passa a apontar incessantemente os seus defeitos físicos. Seu senso de humor o encantava. Agora ele diz que suas piadas são idiotas. A desvalorização pode ser direta, na forma de insultos e críticas brutais. Mas nos narcisistas ocultos, ela é quase sempre velada. São aquelas provocações constantes e amigáveis, o sarcasmo, os comentários maldosos que vêm disfarçados de piada. Se você se ofende, ele reage: "Você não tem senso de humor?" Ou "Não aguenta uma brincadeirinha?" É a comparação constante com outras pessoas, sempre para te colocar para baixo. "Ah, minha ex cozinhava muito melhor. Veja como a Maria emagreceu, que maravilha." É o desmerecimento dos seus feitos, ou ignorar completamente suas conquistas. Você consegue uma promoção e ele diz: "Ah, nessa sua empresa, eles dão aumento para qualquer um." O objetivo da desvalorização é fazer você se sentir insignificante, feio, burro e incompetente. Mas por que ele faz isso? Primeiro, para se autoafirmar às suas custas. Ao humilhá-la, ele se eleva aos próprios olhos. Segundo, para aumentar o controle sobre você. Quanto mais baixa a sua autoestima, mais você depende da opinião dele, mais você se esforça para merecer a aprovação. Uma aprovação que ele nunca mais dará na mesma medida. Você cai em um ciclo vicioso, ele te desvaloriza, você se sente mal, você se esforça para ser melhor e tentar recuperar o amor dele, mas quanto mais você se esforça, mais ele te desvaloriza.
Esta fase pode durar anos, destruindo lenta e metodicamente a sua personalidade e transformando você em uma sombra ansiosa e insegura de si mesmo. É como um veneno lento que você ingere diariamente. O ato final de um relacionamento com um narcisista é chamado de descarte. Ele acontece quando o narcisista já sugou toda a sua energia, quando você está completamente esgotado, emocional e mentalmente, e não tem mais como oferecer a ele o suprimento narcísico que tanto necessita. O narcisista simplesmente te abandona. Mas ele não faz isso como uma pessoa normal. O término dele é repentino, cruel e geralmente sem qualquer justificativa. Ele pode ter declarado amor eterno ontem, e hoje ele simplesmente some, te bloqueia em todas as redes sociais e ignora suas chamadas. Ou pior, ele pode armar um escândalo gigantesco do nada, acusar você de todos os pecados capitais e ir embora, posando de vítima inocente enquanto transforma você no monstro da história. O objetivo do descarte não é apenas terminar o relacionamento. O objetivo é destruir você por completo, causando a máxima dor e humilhação. Ele quer deixar você arrasado, quebrado, com a certeza de que a culpa é sua e de que você não é bom o suficiente. Muitas vezes, no momento do descarte, o narcisista já garantiu uma nova fonte de suprimento. Ele não sai para o vazio. Ele encontra sua substituição antecipadamente e começa a fase de love bombing com a pessoa nova, enquanto você ainda está no relacionamento com ele. E ele fará questão de esfregar isso na sua cara, postando fotos de felicidade plena com o novo alvo poucos dias após o rompimento, apenas para garantir que a sua dor seja ainda maior. Para a vítima, o descarte é um choque avassalador. Você não consegue entender como alguém que jurou amor eterno pode agir de forma tão cruel. Você procura a falha em si mesmo, analisa cada movimento, tentando desesperadamente entender o que fez de errado. Mas a verdade é, você não fez nada de errado. Você simplesmente esgotou seu recurso. A bateria acabou, e ele a jogou fora para colocar uma nova. Esta é a manifestação mais cínica e desumana da sua falta de empatia. Para ele, você não era um ser humano, era um objeto. E objetos velhos ou quebrados não merecem cerimônia. Eles são simplesmente jogados no lixo. Pense no seguinte cenário: o parceiro que, após 10 anos de casamento, um dia simplesmente junta as malas e vai embora, deixando apenas um bilhete com 3 palavras, ou pior, que simplesmente para de voltar para casa. Mas não se iluda, o descarte nem sempre é o ponto final. Quando o narcisista percebe que a nova fonte de suprimento dele não é tão boa quanto você, ou simplesmente quando ele fica entediado, ele pode tentar voltar. Esse processo é conhecido como hoovering, ou a técnica do aspirador. O narcisista, tal qual um aspirador de pó, tenta sugar você de volta para o relacionamento tóxico. Os métodos de hoovering podem ser variados. Pode ser aquela mensagem repentina no meio da noite: "Sinto a sua falta." Pode ser a curtida acidental numa foto antiga sua. Ele pode começar a dizer para amigos em comum o quanto se arrepende do término e o quanto ama você. Ele pode mandar flores no seu aniversário ou desejar feliz feriado, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele pode tentar apelar para a sua pena, contando como está mal sem você, como está doente ou quais problemas ele tem enfrentado. Ele pode ligar novamente o modo bombardeio de amor, prometendo que mudou, que finalmente entendeu tudo e que agora será diferente. Ele dirá exatamente o que você quer ouvir. E este é um momento de extrema vulnerabilidade e perigo. Se você ainda tem apego emocional, se você não se recuperou totalmente da dor, a tentação de acreditar nele é gigantesca. Você quer acreditar que aquela pessoa ideal do início do relacionamento voltou. Você pensa, e se ele realmente tiver mudado? Será que devo dar mais uma chance? Mas você precisa entender, narcisistas não mudam. Isso não é arrependimento e nem é amor. É apenas uma tentativa de retomar uma fonte de suprimento confortável e familiar. Assim que você ceder e voltar, o ciclo de bombardeio de amor, desvalorização e descarte recomeçará. E a cada nova volta, o ciclo será mais rápido e mais destrutivo. A única maneira de se proteger do hoovering é o contato zero, total e absoluto. Bloqueio em todas as redes sociais, no telefone e evitar companhias em comum.
Qualquer brecha que você deixar será usada por ele para se infiltrar na sua vida novamente e continuar a destruição. Para compreender a fundo o comportamento de um narcisista, é essencial entender um conceito-chave: o recurso narcísico, ou Narcissistic Supply. Não se trata apenas de atenção ou admiração no sentido comum, é uma energia vital para o narcisista, que ele extrai das reações dos outros. Sem este suprimento, ele sente-se vazio e insignificante. Psicologicamente, ele literalmente deixa de existir. O seu eu interior é tão frágil e instável que ele necessita de confirmações externas constantes para validar a sua importância. O recurso narcísico divide-se em dois tipos. O suprimento primário são as reações que confirmam diretamente a sua grandiosidade: elogios, cumprimentos, admiração, submissão, adoração. É o que ele obtém, por exemplo, durante a fase de bombardeio amoroso. Mas existe também o suprimento secundário, que é igualmente crucial. Este é qualquer reação emocional forte, incluindo as negativas. As suas lágrimas, a sua raiva, a sua dor, o seu sofrimento, o seu ciúme, tudo isso também é um recurso para ele. Quando você grita com ele em resposta às suas provocações, você está implicitamente a dar-lhe poder, está a mostrar que ele consegue afetar as suas emoções. Para ele, isso é mais uma prova da sua relevância. É por isso que os narcisistas criam dramas e confusões do nada. Eles precisam da sua reação, qualquer uma. Se é positiva ou negativa, não importa muito. O pior pesadelo de um narcisista é a indiferença. Quando você para de reagir, você corta o oxigênio dele. Você o priva do seu suprimento. É por isso que a tática da pedra cinza, Grey Rock, onde a comunicação com ele é o mais seca, objetiva e desprovida de emoção possível, é uma das estratégias de defesa mais eficazes. Para o narcisista, as pessoas não passam de fontes deste recurso. Ele as classifica pela quantidade e qualidade do suprimento que podem oferecer. Assim que uma fonte seca, ele parte imediatamente em busca de uma nova. Ele age como um vampiro energético, que precisa constantemente da força vital de outras pessoas para sustentar a ilusão da sua própria existência. O narcisista raramente age sozinho no seu jogo. Ele tem um exército inteiro de ajudantes, conscientes ou não, que na psicologia são chamados de macacos voadores. Este termo foi emprestado de O Mágico de Oz, onde a bruxa má enviava os macacos alados para fazer o seu trabalho sujo. Da mesma forma, o narcisista usa outras pessoas para perseguir, difamar e torturar a sua vítima. Quem pode se tornar um macaco voador? Podem ser amigos em comum, familiares ou colegas de trabalho. O narcisista é um mestre na manipulação e na construção da imagem que lhe convém. Para o mundo exterior, ele costuma parecer encantador, bondoso e muitas vezes infeliz. Ele prepara o terreno com antecedência, contando aos seus conhecidos uma versão distorcida dos eventos, na qual ele é a pobre vítima e você é o agressor desequilibrado. Quando vocês terminam, ele ativa o seu exército. Os amigos em comum podem de repente começar a te evitar ou a te olhar com reprovação. Eles podem ligar e dizer: "Como você pôde fazer isso com uma pessoa tão boa? Ele está sofrendo tanto por sua causa. Você precisa dar mais uma chance a ele." Eles se tornam o seu porta-voz, transmitindo as mensagens dele e exercendo pressão sobre você. Os macacos voadores podem te espionar, coletar informações sobre a sua vida e repassá-las ao narcisista. Eles espalham boatos maldosos para arruinar a sua reputação. O mais triste é que muitas dessas pessoas acreditam genuinamente que estão a fazer a coisa certa, que estão a ajudar o narcisista, pobre e sofredor. Elas não veem o seu verdadeiro rosto, porque ele nunca o mostrou a elas. Elas só veem a máscara encantadora dele. Lidar com os macacos voadores pode ser extremamente doloroso, pois muitas vezes são pessoas que você considerava amigas. Você se sente traído e isolado. É crucial entender que discutir ou tentar provar algo a eles é inútil. Eles já foram manipulados e estão sob a influência total do narcisista. A única saída é distanciar-se deles também, para proteger a sua saúde mental. Como já mencionamos, existem dois tipos principais de narcisismo: o grandioso, ou explícito, e o encoberto, ou vulnerável.
Compreender as suas diferenças é crucial para diagnosticar e identificar o perigo a tempo. O narcisista grandioso é o estereótipo clássico. É barulhento, arrogante, altivo e excessivamente autoconfiante. Procura abertamente atenção e adora ser o centro de todas as atenções. É um extrovertido que costuma cativar o público com a sua carisma. Não esconde o seu sentimento de superioridade e o seu direito a privilégios. Ele fala abertamente sobre as suas conquistas, exige tratamento especial e fica furioso se não conseguir o que quer. A sua agressão é geralmente aberta. Ele grita, humilha e ameaça. Este é o tipo que é relativamente fácil de reconhecer, pois o seu comportamento salta à vista. O narcisista encoberto é o oposto completo em termos de manifestações externas. É silencioso, reservado e introvertido. Não se gaba, pelo contrário, está sempre a queixar-se e a menosprezar-se. Não exige atenção, mas sim atrai-a manipuladoramente, assumindo o papel de vítima. O seu lema é: pobre de mim, tão infeliz. Parece muito sensível, frágil e tímido, mas não se deixe enganar por esta máscara. Por dentro, ele carrega a mesma grandiosidade, a mesma necessidade de admiração e a mesma falta de empatia. Simplesmente ele consegue o que quer usando métodos diferentes. A sua agressão é passiva. Silêncio glacial, sabotagem, ignorar ou fazer-se de ofendido. Ele fala-o sentir-se culpado, sem dizer uma única palavra. Os narcisistas encobertos são muito mais perigosos do que os grandiosos, porque são mais difíceis de detetar. As suas manipulações são mais subtis e traiçoeiras. Pode passar anos num relacionamento com um deles, sentindo-se infeliz, sem saber por quê. Irá pensar que o problema é seu, que não o apoia o suficiente ou que o está a magoar. Na verdade, é apenas a vítima de um manipulador astuto que esconde a sua natureza predatória sob uma máscara de vulnerabilidade. É essencial perceber que ambos os tipos são igualmente tóxicos e destrutivos para quem os rodeia. Os métodos são diferentes, mas a essência é a mesma. Uma das principais marcas de um narcisista velado é o seu domínio virtuoso do papel de vítima. Ele vive em um estado permanente de sofrimento. O mundo inteiro parece conspirar contra ele. O chefe o desvaloriza, os amigos o traem, o parceiro não o entende. Ele coleciona mágoas e injustiças, sejam elas reais ou imaginárias, e não para de apresentá-las a quem está por perto. Essa imagem de eterna vítima é uma ferramenta de manipulação extremamente poderosa. Primeiro, ela desperta a compaixão e o desejo de ajudar nos outros. Você vê uma pessoa infeliz e instintivamente quer protegê-la, confortá-la, apoiá-la. Você começa a investir sua energia, tempo e recursos na tentativa de salvá-lo. Segundo, o papel de vítima retira dele toda a responsabilidade por seus atos. Ele nunca é o culpado de nada. Se ele fracassou em um projeto no trabalho, a culpa é dos colegas que não o ajudaram. Se ele traiu, a culpa é do parceiro, que não lhe deu atenção suficiente. Se ele gritou com você, a culpa é sua, porque você o provocou ou o levou ao limite. Ele transfere a culpa para os outros com maestria. Tentar chamá-lo à responsabilidade está fadado ao fracasso. Ele imediatamente começará a contar o quão difícil foi a sua vida, como todos o magoaram desde a infância. No final, você se sentirá culpado por ter ousado repreendê-lo por qualquer coisa. Terceiro, essa imagem lhe confere superioridade moral. Ele é o sofredor, o mártir que suporta estoicamente os golpes do destino. Já todos os outros são pessoas cruéis e insensíveis. Isso o autoriza a olhar para todos de cima, mesmo estando na posição de vítima. Estar perto de uma pessoa assim é exaustivo. Você se sente constantemente na obrigação de salvá-lo, mas todas as suas tentativas se esbarram na relutância dele em mudar qualquer coisa. Na verdade, ele não precisa da solução para os problemas dele. Ele precisa dos próprios problemas, pois são eles que lhe garantem atenção, compaixão e aquele suprimento narcísico tão vital. Ele encontra prazer no próprio processo de sofrimento e de lamentação. A agressão passiva é a principal linguagem de comunicação do narcisista encoberto. Ele raramente entra em confronto direto, pois isso não se encaixa na sua imagem de vítima sensível e vulnerável.
Em vez disso, ele utiliza formas indiretas e veladas de expressar sua raiva e descontentamento, que enlouquecem a vítima e a fazem questionar a própria sanidade. Que formas a agressão passiva assume? Em primeiro lugar, o tratamento do silêncio. Ele para de falar com você, responde monossilabicamente e evita o contato visual. Você anda na ponta dos pés ao redor dele, tentando desesperadamente entender o que fez de errado, enquanto ele se deleita com a sua ansiedade e o poder que exerce. Em segundo lugar, o esquecimento acidental e a sabotagem. Ele esquece de atender ao seu pedido importante. Ele se atrasa, sem querer, para aquele encontro que você tanto esperava. Ele estraga acidentalmente o seu objeto favorito. Ele sempre encontrará uma explicação inocente para tudo isso, mas, na verdade, trata-se de vingança disfarçada. Temos também os elogios ambíguos, ou elogios com segundas intenções. Por exemplo, este vestido ficou ótimo em você. Ele disfarça muito bem o seu peso. Ou, você lidou muito bem com este relatório. Eu nem esperava isso de você. Formalmente é um elogio, mas, na essência, é uma humilhação. Há o sarcasmo e piadas ácidas que sempre atingem seus pontos fracos. Se você se ofende, ele imediatamente o acusa de não ter senso de humor. E a procrastinação. Ele vai adiar ao máximo o cumprimento de uma promessa feita a você, apenas para demonstrar o quão irrelevantes são as suas necessidades. A agressão passiva é uma forma extremamente exaustiva de abuso psicológico, porque é difícil de combater. Se você tentar chamá-lo para uma conversa direta e perguntar: "Você está chateado comigo?", ele provavelmente responderá: "Não, é impressão sua, está tudo bem." Ele nega a própria raiva, fazendo você parecer paranoico. Você vive em constante tensão, tentando decifrar os sinais ocultos dele, e isso esgota completamente seu sistema nervoso. O ambiente de trabalho é o palco perfeito para o narcisista, pois é ali que ele consegue a sua principal fonte de suprimento, reconhecimento, poder e a chance de manipular os outros. Um narcisista na posição de chefe é um verdadeiro tirano. Ele se apropria dos méritos dos subordinados, humilha-os publicamente em reuniões e coloca os colegas uns contra os outros para que disputem o seu favor. Ele cria uma atmosfera tóxica de medo e desconfiança. Exige obediência cega e admiração, e qualquer crítica ou discordância é vista como um motim, sendo punida severamente. Ele sobrecarrega de trabalho seus favoritos, apenas para desvalorizar o esforço deles depois. Por outro lado, promove quem o bajula mais, independentemente das qualificações profissionais. O narcisista, como colega, não é menos perigoso. Ele arma intrigas, espalha boatos e tenta sabotar você na frente da chefia, tudo para se destacar. Ele pode sabotar o seu trabalho, seja acidentalmente apagando um arquivo importante ou retendo uma informação crucial. Constantemente, ele reclama da gestão e dos outros colegas, tentando criar coalizões e arrastar você para o seu jogo. No entanto, para a liderança, ele costuma parecer o funcionário perfeito, charmoso, proativo e sempre pronto a ajudar. Ele é um mestre em criar a imagem que deseja, e as suas queixas contra ele dificilmente serão levadas a sério. Você será visto apenas como um invejoso ou alguém que causa discórdia. Trabalhar com um narcisista é viver em constante estresse. Você nunca consegue relaxar, esperando sempre por uma facada nas costas. Isso leva ao esgotamento profissional, transtornos de ansiedade e depressão. A sua produtividade despenca, pois toda a sua energia é gasta resistindo às manipulações e tentando proteger os seus limites. Se você identificou um chefe ou colega narcisista, a melhor solução, se for possível, é mudar de setor ou até mesmo de emprego. Tentar reeducá-lo ou negociar com ele é uma utopia que pode custar a sua carreira e a sua saúde. Talvez o papel mais trágico em que um narcisista pode se encontrar seja o de pai ou mãe. Para o genitor narcisista, a criança não é um indivíduo separado, com seus próprios desejos, sentimentos e necessidades. Ela é uma extensão de si mesmo, um projeto, uma função, um mero instrumento para obter o suprimento narcísico. O pai ou mãe narcisista irá constantemente idealizar ou desvalorizar o filho, muitas vezes alternando entre esses dois extremos. A criança pode se tornar o filho de ouro, aquele em quem todas as esperanças são depositadas.
Ele tem que ser o melhor em tudo, nos estudos, nos esportes, na música. Seu sucesso é o sucesso do genitor, usado para se gabar na frente de todos. Mas este amor é condicional. A criança não é amada por quem ela é, mas sim pelo que ela alcança. Qualquer falha, qualquer tentativa de mostrar uma individualidade que não se encaixe no roteiro dos pais, é punida com frieza, rejeição e depreciação. Outra criança na família pode assumir o papel de bode expiatório. Todos os problemas serão jogados sobre ele. Ele será constantemente criticado, humilhado e comparado com o filho de ouro. Ele se torna o receptáculo para todo o ódio e desprezo que o narcisista sente por si mesmo. O genitor narcisista é incapaz de empatia. Ele não enxerga ou reconhece as necessidades emocionais da criança. Ele invade seus limites pessoais, lendo diários e controlando cada passo. Ele usa o filho como um lixeiro emocional, desabafando sobre seus problemas adultos. Pode até sentir ciúmes da criança em relação aos seus amigos ou parceiros. Crescendo em uma atmosfera assim, a criança sofre traumas psicológicos profundos. Ela não consegue desenvolver um senso de identidade saudável. Aprende a reprimir seus verdadeiros sentimentos e necessidades para agradar o genitor. Ela cresce com um sentimento crônico de culpa, vergonha e inferioridade. Na vida adulta, essas pessoas frequentemente sofrem de depressão, transtornos de ansiedade e, infelizmente, tendem a entrar em relacionamentos com outros narcisistas, pois esse modelo lhes parece familiar e normal. Talvez o tema mais comum e debatido seja o narcisista, no papel de parceiro romântico. O relacionamento com ele segue um roteiro cíclico que já nos é bem conhecido. Tudo começa com o love bombing vertiginoso. Ele é perfeito. Diz e faz exatamente tudo aquilo com que você sempre sonhou. Ele cria a ilusão de que vocês são duas peças do mesmo quebra-cabeça, que se encaixam perfeitamente. Ele apressa os acontecimentos, muda-se rapidamente, pede em casamento. O objetivo dele é prender você a ele o mais rápido possível. Depois, quando você já está apaixonada e dependente, começa a lenta e agonizante fase de desvalorização. Ele começa a criticar sua aparência, sua inteligência, seus amigos. Ele arma um carrossel emocional. Hoje está frio e distante. Amanhã volta a ser amoroso e gentil. Isso faz com que você esteja constantemente tensa, tentando desesperadamente merecer o amor dele. Ele usa o gaslighting para fazer você duvidar de si mesma. Ele flerta com outras pessoas para provocar ciúmes e sentir-se desejado e valorizado. Ele controla suas finanças, seu tempo, seu círculo social, isolando você gradualmente do mundo exterior. O sexo com o narcisista também é uma ferramenta de manipulação. No início pode ser ardente e inventivo, mas com o tempo torna-se frio, mecânico ou desaparece por completo. Ele pode usar a recusa de intimidade como forma de punição. Você vive numa névoa constante de medo, culpa e esperança. Você tem medo de o irritar. Sente-se culpada pelo mau humor dele, e você nutre a esperança de que aquela pessoa maravilhosa, por quem se apaixonou, vá retornar. O clímax é o descarte, um rompimento cruel e repentino, mas mesmo depois disso, ele pode tentar trazê-la de volta, usando a técnica de hoovering ou aspirador. Viver com um narcisista não é um relacionamento, é um triturador emocional. Isso esgota você ao limite, destrói sua autoestima, saúde e carreira. Sair de um relacionamento assim é um processo longo e doloroso, exigindo um esforço imenso e muitas vezes ajuda profissional. Mas é a única maneira de salvar-se e começar a viver de novo. Um dos aspectos mais estranhos e desorientadores de interagir com um narcisista é a forma como ele conduz o diálogo, que os psicólogos chamam de salada de palavras, word salad. Isso geralmente acontece quando você tenta discutir um problema sério ou chamá-lo à razão. Em vez de manter um diálogo construtivo, ele solta um fluxo de frases desconexas, ilógicas e contraditórias que não têm relação alguma com o assunto. Ele salta de um tópico para outro, acusa você de coisas que aconteceram há 10 anos, cita filósofos ou usa analogias totalmente inadequadas. A fala dele pode estar gramaticalmente correta, mas, na essência, é totalmente destituída de sentido. O objetivo dessa salada de palavras é fugir da resposta.
desorientar, confundir e levar você ao esgotamento total. Você começa a conversa com uma pergunta clara, mas meia hora depois já não se lembra do início, sentindo-se absolutamente drenado e imbecilizado. Você tenta agarrar uma ideia, mas ele imediatamente pula para outra. Você tenta trazê-lo de volta ao foco, mas ele te acusa de não estar ouvindo. É como tentar segurar uma enguia escorregadia com as mãos nuas. No fim dessa conversa, você fica com a sensação de que perdeu, sem nem mesmo entender o jogo em que estava envolvido. O narcisista, por outro lado, sai vitorioso. Ele não respondeu à sua pergunta, não admitiu culpa e de quebra fez você se sentir um idiota. É uma tática de defesa do ego extremamente eficaz. Ele cria uma cortina de fumaça verbal, escondendo sua incapacidade de assumir a responsabilidade e sua falha. Se você perceber que, após cada conversa séria com essa pessoa, sente dor de cabeça e o cérebro parece ter passado por um liquidificador, há uma grande chance de ter encontrado um mestre na arte da salada de palavras. Mas um mecanismo de defesa clássico do narcisista é a projeção. A projeção ocorre quando a pessoa atribui a outra os seus próprios pensamentos, sentimentos, motivos ou traços de caráter que ela considera inaceitáveis. O narcisista é incapaz de reconhecer qualquer falha em si mesmo, pois isso destruiria a sua imagem grandiosa. Por essa razão, ele expulsa essas falhas da sua consciência e as impõe aos outros, geralmente ao seu parceiro. Como é que isto funciona? Um marido narcisista, infiel, terá ciúmes patológicos da esposa, acusando-a de traição a cada passo. O narcisista mentiroso estará sempre a dizer que todos lhe mentem e que não se pode confiar em ninguém. O narcisista preguiçoso e irresponsável vai recriminá-lo por não fazer nada em casa. Já o narcisista egoísta vai chamá-lo de egoísta no momento em que, pela primeira vez em muito tempo, você decidir fazer algo por si. A projeção é um mecanismo muito traiçoeiro. Em primeiro lugar, permite ao narcisista manter a sua imagem impecável aos seus próprios olhos. Ele não é o mentiroso, você é que é. Ele não é o egoísta, você é que é o egoísta. Em segundo lugar, isto confunde-o e força-o a estar constantemente a justificar-se. Você gasta uma enorme quantidade de energia a tentar provar que não é aquilo que ele descreve. Você começa a duvidar de si próprio. Será que sou mesmo egoísta? Em terceiro lugar, desvia a atenção do comportamento real do narcisista. Enquanto se defende das acusações falsas dele, você não repara que ele próprio está a fazer exatamente aquilo de que o acusa. É possível reconhecer a projeção pelo seu excesso e pela sua irracionalidade. Se o acusam de algo que lhe é completamente estranho e o fazem com um fervor e uma insistência inacreditáveis, pare e reflita. Será que esta pessoa não estará a descrever a si própria? Muitas vezes, para compreender o que o narcisista está realmente a fazer e a pensar, basta ouvir as acusações que ele lhe dirige. Tentar impor limites pessoais a um narcisista é o mesmo que declarar guerra. Para o narcisista, o conceito de limite simplesmente não existe. Ele não vê você como um indivíduo separado, mas sim como uma extensão dele mesmo, como se fosse uma posse. Por isso, qualquer tentativa sua de dizer não, de defender seu direito a tempo pessoal, a sua própria opinião ou a interagir com outras pessoas, é vista como um ato de agressão, traição e uma ofensa pessoal. Qual será a reação dele? Primeiro, a raiva. Ele pode armar um escândalo, gritar com você e acusá-lo de egoísmo e de ser insensível. Ele vai dizer: como você pode fazer isso comigo, depois de tudo o que eu fiz por você? Segundo, a manipulação pela culpa. Ele vai apelar ao seu lado compassivo, fingindo ser a vítima ofendida. Você está me magoando. Eu não mereço ser tratado assim. Percebo que eu não sou nada para você. Ele vai fazer você se sentir como um monstro cruel e insensível só por ter tentado cuidar de si mesmo. Terceiro, o total desrespeito pelos seus limites. Você pode dizer a ele centenas de vezes para não fazer algo, mas ele continuará a fazer, como se não tivesse escutado. Ele violará suas regras de forma demonstrativa, apenas para mostrar quem é que manda. Ele pode começar a puni-lo pela sua audácia, com o tratamento do silêncio, frieza ou cancelando planos que vocês tinham juntos. Ele fará de tudo para que você entenda. Estabelecer limites é doloroso e inútil.
Muitas pessoas, ao se depararem com essa reação explosiva, recuam e permitem que o narcisista continue a violar seus limites, apenas para evitar o conflito, mas esse é um caminho sem volta. Defender seus limites de forma consistente e firme, apesar de todas as manipulações e ataques de histeria dele, é a única maneira de preservar a sua sanidade em um relacionamento com essa pessoa. E se ele se recusa categoricamente a respeitar seus limites, esse é um sinal claro de que é hora de terminar o relacionamento. Afinal, uma relação sem limites não é uma parceria, é cativeiro. Para compreender a origem do narcisismo, precisamos voltar à infância. O transtorno de personalidade narcisista, ou TPN, nunca aparece do nada. Na maioria dos casos, ele se fundamenta em um trauma infantil profundo e num sentimento de vergonha tóxica e avassaladora. Existem duas grandes teorias que explicam a formação do TPN. A primeira é a teoria da infância fria ou negligente. A criança cresce em um ambiente de frieza emocional, rejeição, crítica incessante e desvalorização constante. Suas necessidades e sentimentos genuínos são ignorados. O amor que recebe não é incondicional, mas condicionado a conquistas, boas notas, vitórias no esporte. A mensagem internalizada é clara. O seu eu verdadeiro não é digno de amor, é insignificante. Para sobreviver nesse meio e garantir alguma migalha de afeto, a criança constrói um falso self grandioso, uma persona idealizada que ela acredita ser amada. Ela esconde o seu eu vulnerável, o self verdadeiro, tão profundamente que, com o tempo, ela própria esquece que ele existe. Toda a sua vida subsequente se torna uma tentativa desesperada de manter essa fachada e finalmente receber a admiração que lhe foi negada na infância. A segunda teoria, por outro lado, está ligada à idealização e elogios excessivos. Os pais incutem na criança a ideia de que ela é um gênio, um príncipe, o melhor e mais especial de todos. Ela é autorizada a fazer tudo, sem limites ou responsabilidades. Não lhe ensinam empatia ou respeito pelos outros. Ela cresce com a firme convicção da sua exclusividade e do seu direito a um tratamento diferenciado. Contudo, mesmo neste cenário, o seu verdadeiro eu não consegue se desenvolver. Ela é amada, não por quem realmente é, mas pela imagem idealizada que os pais projetaram. Ao se deparar com o mundo real, onde não é o centro do universo, o indivíduo experimenta um choque profundo, o que chamamos de trauma narcísico. Em ambos os casos, o cerne do problema é a vergonha tóxica, o sentimento profundo de ser mau ou defeituoso. E toda a construção narcísica não passa de uma defesa complexa e desadaptativa contra esse sentimento insuportável. Muitas vítimas de abuso narcisista se fazem a mesma pergunta: por que eu? Porque acabei escolhendo um parceiro assim? O que é que está errado em mim? Essa é uma pergunta crucial e a resposta reside no seu próprio passado. Não é por acaso que atraímos certas pessoas para a nossa vida. Na maioria das vezes, quem cai na armadilha de um narcisista tem características muito específicas. Em primeiro lugar, são pessoas com alta empatia. Os empáticos sentem profundamente a dor alheia e têm uma forte inclinação à compaixão e a salvar os outros. Um narcisista oculto, disfarçado de vítima, é o alvo perfeito para esse tipo de salvador. Você enxerga o sofrimento dele e quer ajudar, quer curá-lo com seu amor. Você se entrega de corpo e alma, sem perceber que ele está drenando toda a sua energia. Em segundo lugar, estão aqueles que cresceram em famílias com pais narcisistas ou emocionalmente frios. Para eles, o modelo de relacionamento onde precisam constantemente merecer amor, onde seus sentimentos são invalidados e seus limites ignorados, é o padrão. Inconscientemente procuram um parceiro que recrie o cenário familiar da infância, na esperança de, desta vez, conseguir vencer o jogo e finalmente receber o afeto que lhes foi negado. Em terceiro lugar, são pessoas com baixa autoestima e limites pessoais frágeis. Elas não confiam nos próprios sentimentos, não conseguem dizer não. O narcisista detecta isso rapidamente e percebe que é uma pessoa fácil de manipular. Na fase da bombardeio de amor, ele oferece o que mais lhe falta, a sensação de valor e importância. Você se vicia nisso como em uma droga e fica disposto a suportar a desvalorização subsequente, apenas para receber mais uma dose.
É crucial entender: o fato de você ter se envolvido em um relacionamento com um narcisista não é sua culpa. A culpa é sempre do agressor e nunca da vítima. No entanto, o reconhecimento das suas próprias vulnerabilidades, aquelas que fizeram de você um alvo para o manipulador, é o primeiro e mais vital passo em direção à cura e à construção de relacionamentos saudáveis e felizes no futuro. Deixar um relacionamento com um narcisista é apenas o ponto de partida para uma longa e árdua jornada de cura. O abuso narcísico deixa marcas profundíssimas na sua psique. Você pode estar sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Sua autoestima foi completamente destruída e a confiança, tanto nos outros quanto em você mesmo, foi abalada. Mas afinal, o que fazer? O primeiro passo, e o mais crucial, é o rompimento total de contato, ou o famoso no contact. Bloqueie a pessoa em todos os lugares, no telefone, em todos os aplicativos de mensagem e nas redes sociais. Evite locais onde possa encontrá-la. Livre-se de fotos e presentes que sirvam de lembrete. Lembre-se, qualquer contato é um risco de cair novamente sob a manipulação dele. Se vocês têm filhos e o rompimento total é inviável, utilize a técnica da pedra cinzenta, ou Grey Rock. Comunique-se apenas o estritamente necessário, de forma curta, seca e inexpressiva, como se estivesse falando com um estranho. Não entre em discussões nem reaja a provocações. O segundo passo é o conhecimento. Leia, assista a vídeos, pesquise e aprenda tudo o que puder sobre o narcisismo. Entender o que aconteceu com você, que não foi sua culpa, mas sim um roteiro padrão de manipulação, traz um alívio imenso. Você para de se culpar e começa a enxergar a situação com clareza e objetividade. O terceiro passo é buscar ajuda profissional, trabalhando com um psicoterapeuta especializado em trauma e nas consequências do abuso narcísico. Um especialista pode ajudar a processar o trauma, reconstruir sua autoestima, estabelecer limites saudáveis e reaprender a confiar em si mesmo. O quarto passo é o autocuidado radical. Priorize a recuperação do seu sono e alimentação. Pratique exercícios físicos. Encontre um hobby que lhe traga prazer. Reconstrua os laços com amigos e familiares, dos quais você foi isolado pelo narcisista. Você precisa reaprender a ouvir seus próprios desejos e necessidades, a se amar e a se respeitar. A jornada de cura pode ser longa e haverá recaídas e momentos difíceis. Mas saiba que você não está sozinho e que uma vida plena e feliz após o narcisista é totalmente possível. Por fim, é crucial saber diferenciar o transtorno de personalidade narcisista, TPN, dos outros transtornos do mesmo cluster B, que inclui o transtorno de personalidade borderline, o antissocial e o histriônico. Eles compartilham características como instabilidade emocional, impulsividade e dificuldades nos relacionamentos interpessoais, mas seus motivos e seu universo interno são fundamentalmente diferentes. O transtorno de personalidade borderline, TPB, é frequentemente confundido com o narcisismo, sobretudo com o tipo encoberto ou oculto. Pessoas com TPB também sofrem com a autoestima instável, têm um pavor intenso do abandono e podem manipular. Contudo, a diferença crucial reside na presença de empatia. O borderline é capaz de demonstrar compaixão e arrependimento sinceros após um acesso de raiva. Suas manipulações, geralmente, são motivadas por um medo desesperado de ficar sozinho e não pelo desejo de dominar. Já o narcisista não possui essa capacidade de empatia. O transtorno de personalidade antissocial, TPA, conhecido popularmente como sociopatia ou psicopatia, também se caracteriza pela ausência de empatia e pela tendência a explorar os outros. Mas enquanto o objetivo principal do narcisista é obter admiração e confirmar sua grandiosidade, a meta do sociopata é poder, controle e a obtenção de ganhos materiais ou prazeres. O sociopata viola normas sociais e leis sem o menor remorso ou culpa. O narcisista também pode cometer deslizes ou infrações, mas ele se preocupa muito mais com a imagem e com o que os outros pensam dele. Temos também o transtorno de personalidade histriônica. Essas pessoas, assim como os narcisistas, anseiam por atenção,
Porém, elas estão dispostas a conseguir essa atenção de qualquer forma, mesmo que isso signifique parecer ridículas ou fazer papel de bobas. São teatrais, extremamente expressivas, e suas emoções mudam rapidamente. O narcisista, por outro lado, não busca apenas atenção, mas sim a admiração incondicional. Ele jamais permitiria ser visto em uma posição humilhante ou de vulnerabilidade. O diagnóstico exato é responsabilidade exclusiva de psiquiatras profissionais. Mas para você, como pessoa comum, é crucial entender o seguinte: não importa qual é o diagnóstico específico da pessoa que o está destruindo sistematicamente, o que importa é que você reconheça o comportamento tóxico, proteja seus limites e, se necessário, se afaste para preservar sua própria saúde física e mental. Chegamos ao fim da nossa imersão profunda no mundo do narcisismo. Analisamos 30 aspectos cruciais, desde a grandiosidade oculta e fantasias de sucesso, até táticas destrutivas como gaslighting, o bombardeio de amor e o descarte cruel. Vimos como o narcisista usa as pessoas, como ele esconde a sua autoestima frágil por trás de uma máscara de arrogância, e como os seus traumas de infância o transformam num predador emocional. A conclusão mais importante, e talvez a mais chocante, é que o narcisista é incapaz de amar de verdade e de ter relacionamentos íntimos. Para ele, as pessoas são apenas funções, espelhos que refletem a sua grandeza ou baterias que alimentam o seu vazio. Tentar mudar, salvar ou curar um narcisista com o seu amor é um caminho para a autodestruição. Ele não vai mudar porque não acha que há algo de errado com ele. No mapa mental dele, o problema é sempre você. Por isso, a única estratégia correta é reconhecer o perigo e se distanciar. A sua saúde mental, a sua autoestima e a sua vida não têm preço, e ninguém tem o direito de destruí-las. Muito obrigado por ter assistido até o fim a este vídeo longo e complexo. Se você o achou útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises. E agora, uma pergunta para você, que é muito importante para a nossa comunidade. Qual dos sinais ou táticas que descrevemos lhe pareceu o mais familiar ou reconhecível e por quê? Compartilhe a sua história ou as suas ideias nos comentários. A sua experiência pode ajudar outra pessoa a abrir os olhos e a encontrar forças para sair de um relacionamento tóxico. Cuide-se.